Na economia, o setor de serviços cresceu em setembro e chegou à quinta alta consecutiva. O setor também superou os níveis pré-pandemia e alcançou o ponto mais alto da série histórica. Eu quero, inclusive, começar por esse ponto, professor. Que recorde é esse? Explica para a gente. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, havia esse recorde que foi em 2014, justamente, e agora o setor de serviços, em setembro desse ano, ultrapassa esse recorde. Ou seja, o recorde passa a ser justamente do mês de setembro de 2022, que vai ser a referência para qualquer medição no futuro. As pessoas sempre vão se referir agora a este mês como o pico do setor de serviços no Brasil, ou seja, atualmente é o momento que o setor de serviços chegou no auge em termos históricos, desde que a série histórica foi constituída e começou a ser calculada. O senhor trouxe aqui alguns números também para a gente. Explica para a gente, professor, que comparação é essa? Bom, em relação ao mês passado, o setor de serviços cresceu quase 1%. Pode parecer pouco, mas é como eu sempre digo, multiplica por 12 e você vai ter uma ideia do que está acontecendo. Se a gente multiplicar por 12, a gente vai ter um crescimento de alguma coisa em torno de 10% ao ano, que é absolutamente excepcional. É um crescimento que não acontece todo ano. Realmente, se a gente for comparar setembro atual, né, setembro de 2022, com o ano passado, setembro de 2021, nós temos um crescimento de 9,7%. Ou seja, o setor de serviços está muito aquecido, Paulo. E apenas esse ano ele cresceu 8,6%, também próximo desse número. O acumulado em 2 meses é 8,9%, quer dizer, praticamente 9%. Então, não está fora digamos assim, desses números, a gente projetar que o setor de serviços deve crescer provavelmente alguma coisa em torno de 9% esse ano, podendo surpreender. Sexta-feira também é um bom dia, professor, para a gente fazer um balanço aí da semana. Houve muita variação do mercado aí ao longo da semana. O que motivou essas altas e baixas? Antes disso, deixa eu só falar quais foram essas altas e essas baixas. O dólar, que na semana passada estava em torno de 5, chegou no máximo, no pico, a 5,4, um crescimento de mais de 5%, Paulo. E a Bolsa, que na sexta-feira passada tinha chegado a quase 120 mil pontos, em torno de 119.500, ela desabou e foi para 109.700 pontos, com uma queda de 13,35%. O que aconteceu nesse período? Em apenas uma semana, a gente foi de um extremo para o outro. Muita incerteza política, muita em relação aos futuros nomes que vão compor o Ministério. O mercado está muito ansioso em relação a quem será o ministro da Economia. Haverá apenas um ministro da Economia, o Ministério da Economia será dividido, né? Haverá um ministro do Planejamento, um ministro da Fazenda. Como é que vai ser? E os nomes que foram indicados, alguns deles têm um compromisso muito grande com o mercado, como foi o caso dos pais do Plano Real, mas outros nomes não são considerados como pessoas do mercado. Isso acabou gerando uma insegurança, além do fato de se abrir espaço no orçamento e o anúncio de que não haveria respeito ao teto, né, a PEC do teto fiscal. Então, com isso, o mercado ficou muito ansioso e explica a variação. Ok, professor, obrigado. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você e para os nossos espectadores. Obrigado.